Irmãos, abra comigo o livro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Amém? Todos acharam? Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Diz assim o texto: Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que nesse momento, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. O Senhor tem várias maneiras de falar com cada um. E eu oro, Deus, para que o Senhor encontre os nossos corações preparados para ouvir a Tua palavra e colocar em prática, Senhor. Pedimos ao Pai nesse momento, Deus, eu peço a orientação do Teu Santo Espírito para compartilhar a Tua palavra. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para entregar, se o Teu Espírito Santo não usar na minha vida. E eu peço, Deus, que o Senhor, ó Pai, nesse momento, repreenda toda ação do inimigo em roubar essa palavra, em tentar tirar a atenção dos irmãos, dos ouvintes. Que isso caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva, eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa fazer diferença em nossas vidas nessa noite. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema dessa noite é os riscos de se vestir com um lençol. Os riscos de se vestir com um lençol. É um tema um tanto quanto estranho, não é verdade? O texto é um texto também um tanto quanto estranho. Conta a história desse jovem que saiu, então, à noite, apenas de lençol, e acabou fugindo, né, pelado pela escuridão. Queridos irmãos, a cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Nas caladas da noite, as autoridades judaicas e as autoridades romanas estavam tramando um plano maligno com a ajuda de Judas Iscariotes para prender o carpinteiro de Nazaré, para prender o meigo Rabi da Galileia, para prender o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus já estava ali no Getsêmani, travando uma luta sangrenta, de sangrento suor. Ele ora com forte clamor, ele chora e as suas gotas de suor se transformam em sangue. Os discípulos, João, Pedro, estavam do ladinho ali, dormindo. E o inferno então lança contra Jesus as suas setas mais venenosas. Jesus geme, Jesus chora, Jesus sua sangue, mas ele se rende completamente à vontade do Pai e se dispõe a ir para a cruz e morrer no lugar da sua igreja, em lugar da sua igreja. Judas então lidera a turba dos sacerdotes e soldados que vão prender a Jesus. Ouve-se pelas ruas, então, o tropel dos cascos dos cavalos. Muitas pessoas abrem as suas janelas para verificar, para ver o que estava acontecendo, movidas pela curiosidade. Outros, então, olhavam assustados e só escutavam o barulho dentro dos seus lares. Mas um jovem não se conteve. Do jeito que estava, enrolado em um lençol, pulou da sua cama, infiltrou-se no meio da turba para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. Ele não se apercebeu que o lençol não é uma roupa.
não se deu conta de que estava indevidamente vestido e que poderia ser desmascarado e denunciado e exposto ao vexame. Aquele jovem viu como Jesus chamou Judas de amigo quando Judas se apresentou. Aquele jovem viu quando Pedro sacou da sua espada e decepou a orelha do soldado Malco. E como Jesus, então, restaurou aquela orelha no lugar. Aquele jovem viu como Jesus voluntariamente se entregou, dizendo que havia chegado a sua hora. Ele viu como Jesus estava sereno, apesar do drama que havia começado ali na sua vida. E esse jovem, então, seguiu a Jesus. E esse jovem, meus irmãos, é mais do que uma estatística na multidão. Ele é um símbolo. Ele representa os seguidores ocasionais, os discípulos de plantão. Ele decidiu seguir a Jesus sem medir as consequências. Ele nem se apercebeu que estava apenas enrolado em um lençol, sem roupas próprias. Deu uma amnésia moral na cabeça daquele jovem. Movido pela curiosidade, pela pressa, pela improvisação e a inconsequência dessas misturas, queridos irmãos, fizeram com que esse moço fosse um discípulo sem compromisso. E quantas decepções, quantas tragédias têm acontecido nas famílias, quantos casamentos em desgraça, quantos empreendimentos mal sucedidos por causa dessa mistura. Quantas vidas destruídas, tudo por causa da curiosidade mórbida, torpe, inconsequente. E eu quero passar aqui a vocês algumas lições sobre a vida, umas lições práticas sobre a vida desse menino, o que simboliza esse menino. A primeira lição está lá, meus irmãos. Aqueles que se cobrem com o lençol são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Aquele homem seguia Jesus. A Bíblia nos mostra que o rapaz seguia e ele se tornou um discípulo casual, mas não era um verdadeiro discípulo. Faltava-lhe compromisso com Jesus. Ele era um discípulo de improviso, seguia Jesus movido pela curiosidade, mas não tinha uma aliança firmada com ele. E essa poderíamos chamar da geração do fica. Essa é uma geração muito presente em nossa história hoje. A geração do fica. Esse jovem é um símbolo da geração do fica sem compromisso. Namora sem compromisso, fica no casamento sem compromisso, tem amizade sem compromisso, fica no emprego, mas sem compromisso com a empresa, fica no endereço, mas não tem compromisso e logo muda. Todo mundo está ficando. As pessoas estão se tornando cada vez mais descartáveis. Hoje as pessoas estão ficando até com Jesus, ficando até com a igreja, não querem compromisso. Não firmam raízes, não toleram o princípio da fidelidade. E esse jovem colocou o lençol só para ver de perto o que estava acontecendo e voltar logo para a sua cama. Era uma aproximação casual de Jesus, nada de compromisso. E muitos são assim hoje, meus irmãos. Aproximações temerárias, intimidades perigosas, sem nenhuma fidelidade. Muitos estão ficando com Jesus apenas na noite do louvor. Muitos estão ficando com Jesus apenas nos domingos à noite. Muitos estão ficando apenas com Jesus nas programações, sem compromisso, sem fidelidade. Vêm à igreja apenas em ocasiões especiais. Pensam que fazendo isso estão quites com Deus. Mas isso não é seguir a Cristo. Ser discípulo é mais do que estar perto. Ser discípulo é fazer a vontade do Pai. A geração do fica. Nós temos também a síndrome hoje, a síndrome do controle remoto. Isso é interessante, meus irmãos, porque o controle remoto é um instrumento de mudança. A decisão de mudar o canal está na ponta dos seus dedos aqui. O controle remoto favorece muito o descomprometimento. Com o controle remoto não há fidelidade de canal. Tudo se vê, tudo se passa, mas nada se faz. Porque no final tudo foi visto e nada foi visto. E essa mania do controle remoto acabou por se manifestar na vida de relacionamentos de muitas pessoas.
As pessoas não conseguem ficar muito tempo com a mesma namorada, não conseguem firmar muito tempo no mesmo casamento, não conseguem ficar muito tempo com o mesmo carro, não conseguem ficar muito tempo, né, com os mesmos amigos, com a mesma empresa, no mesmo emprego, não conseguem ficar muito tempo na mesma igreja. É a geração do controle remoto. E muitos crentes dizem, dizem que Jesus satisfaz a sua vida, mas vivem insatisfeitos, vivem à procura de coisas místicas, vivem à procura de se dedicar aos banquetes desse mundo. E Paulo diz, meus irmãos, Paulo foi muito claro quando ele diz que o lucro desse mundo torna-se para ele lixo ao comparar com a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que mais as pessoas andam buscando hoje são prosperidade, saúde, sucesso, mas não intimidade com Deus. A maioria das pregações hoje tem sido pregada sobre dinheiro, saúde, não sobre salvação. Quando a sua expectativa não são atendidas, essas pessoas abandonam a igreja. Fogem de Jesus como a multidão fugiu lá em João capítulo 6, quando Jesus pregou um duro discurso. Vão embora como o jovem rico. O lençol não tinha amarração. O lençol desse jovem não tinha uma costura, nem um cinto sequer. Por isso, meus irmãos, fazendo um trocadilho, ele estava em maus lençóis. Compromisso é amarração. Costura é segurança. Vivemos hoje uma geração da comodidade, uma geração do menor esforço, dos consumidores de Jesus. E aqueles que se cobrem de um lençol, são seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Esse jovem, ele era sem compromisso. A segunda coisa que aprendemos na vida desse jovem é que aqueles que se cobrem com um lençol, são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era, portanto, um arranjo, uma proteção superficial. Não havia mais nada, mais além daquilo que era aparente. E quando arrancaram-lhe o lençol, não havia mais nada para proteger a vergonha. Segurança aparente, conforto aparente, discipulado aparente, cristianismo aparente. Lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar que pode ser o que não são. A turma do lençol é light. A turma do lençol, tudo lhe interessa, mas de forma superficial. A turma do lençol torna-se leve, volátil, acaba sendo banal e muitas vezes permissiva na sua vida. Não tem vida devocional consistente. A turma do lençol não tem vida de oração regular, não tem deleite nas coisas de Deus. Aproxima-se, olha, segue, mas sem compromisso. Superficialidade gera permissividade. E permissividade é pecado. Nesse estado de vida superficial, as pessoas confundem muitas coisas. Confundem e acabam se tornando moralmente frágeis. Pessoas sem filtros morais têm dificuldade de dizer não, têm dificuldade de discernir as coisas, têm dificuldade de separar o precioso do vil. O importante para essas pessoas é a aparência. Era isso que acontecia lá com Simeão o mágico. Vocês conhecem a história. Simeão o mágico, era um crente que misturava as coisas de Deus com a ilusão religiosa. Os samaritanos diziam de Simeão: esse homem é poder de Deus, porque Simeão iludia o povo, misturava magia com o evangelho. O seu interesse era apenas o lucro. Simeão abraçou a fé. Simeão, ele foi batizado pelos discípulos apóstolos, passou a acompanhar os discípulos nas evangelizações, mas nunca tido. E, queridos irmãos, infelizmente, há de muitas pessoas dentro da igreja. Simeão estava vestido de crente, parecia um crente, mas não era um crente. A turma do lençol, ela se impressiona com o que vê. A turma do lençol, ela se enreda pelas coisas mágicas, porque não está firmada na palavra de Deus. Aqueles que se cobrem com o lençol vivem uma superficialidade de vida cristã. O terceiro aspecto, meus irmãos, é que aqueles que se cobrem com o lençol
são um símbolo daqueles que preferem que dá certo em lugar do que é o certo. O moço do lençol fez exatamente isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. E era noite. E como diz o ditado, meus irmãos, à noite todos os gatos são pardos, né? Naquela época os homens usavam roupas compridas. Um lençol enrolado no corpo à noite parecia-se com uma vestimenta de qualquer homem. A escuridão favorecia esse tipo de arranjo, de jeitinho. O moço deve ter raciocinado, olha, ninguém vai perceber, ninguém vai ver, tá dando certo. Mas nem sempre o que dá certo é o certo. A ética desse menino era uma ética do momento, uma ética da convivência. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz: nem tudo que é lícito é conveniente. A bebida alcoólica é legal, é lícita. Porém, para os filhos de Deus não convém. A pornografia está aí nas revistas, nas bancas de revistas, nas locadoras de vídeo, na televisão, no cinema, na internet. Mas para os filhos de Deus não é. O adultério não é mais crime, mas para os filhos de Deus ainda é. O divórcio não é visto mais como algo que Deus odeia. Queridos, a turma do lençol está adaptando demais algumas coisas que dão certo no mundo. Abraão buscou um filho do seu jeito, do seu jeitinho, pelo seu método. E até hoje, muitos sofrem a consequência dessa atitude. A briga entre os palestinos e entre os judeus, os israelitas, né? Ismael e Isaac. Cada um cria a sua própria moral. A pergunta que eu deixo para vocês é: o que orienta a sua vida? O que orienta a sua casa, a sua família, o seu emprego? O que dá certo, o que é o certo? Um outro equívoco da turma do lençol é que a fé deles é baseada em resultados. Deu certo com tal pessoa, vai dar comigo também. Queridos irmãos, a experiência de um não é a experiência de outro. Não é porque Deus fez algo na sua vida que vai dar na minha vida também, vai fazer igual a minha. Isso gera frustração quando pensamos assim. Perceba que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada, enquanto Pedro fosse livre da prisão. Paulo foi usado demais por Deus para curar as pessoas, mas ele mesmo não foi curado do espinho da sua carne. Uns honram a Deus pelo livramento da morte, outros honram-no pelo livramento através da morte. É Deus que faz, é Deus soberano. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. Aqueles que se cobrem com lençol preferem o que dá certo e não o que é o certo. Outra característica, meus irmãos, a quarta característica é que aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. Aquele jovem foi identificado como seguidor de Jesus, mas ele não estava no grupo que prendia Jesus. Por isso que pensaram, eles estão seguindo Jesus, então tentaram alcançar a mão, pegaram ele estava cobrido com lençol, ele saiu correndo, mas na verdade ele não era um discípulo, ele era apenas um carona da fé. Assim são muitos hoje, queridos irmãos. Muitas pessoas carregam uma Bíblia, usam uma camiseta com frases bíblicas, mas na hora de fazer a diferença, de ser sal, de ser luz, cai o lençol. E só o que vê é uma cena risível e lamentável. Falta à turma do lençol conteúdo interior. Falta à turma do lençol fruto do Espírito Santo. Falta à turma do lençol consciência. E por isso eles fazem do Evangelho uma piada. Transformam as boas novas em um cheque sem fundo. Quantos já não viram jogadores de futebol evangélico, quando fazem um gol, levantam a camisa e mostram uma frase bem grande: Deus é fiel. E depois se dirigem para a câmera e vociferam palavrões. Isso leva o evangelho a cair em descrédito. A turma do lençol é como o profeta Jonas. Eles são contraditórios. Eles dizem que temem a Deus, mas estão fazendo o contrário do que Deus quer. Dizem que creem em Deus, mas estão fazendo o contrário daquilo que Deus pede. Somos hoje no Brasil 30%
de evangélicos da população brasileira, mas fazemos pouca diferença. As pessoas mudam de igreja, mas não mudam a sua vida. As pessoas aprendem a dar glória a Deus na igreja, mas não aprendem a falar a verdade na sua casa. Não fazem diferença. Querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Quinto lugar, meus irmãos, aqueles que cobrem com lençol são símbolos daqueles que estão desprovidos do poder quando precisam se defender. O jovem precisou se defender quando foi acusado, atacado pelos soldados que eram um dos seguidores. E ele precisou usar as mãos. Mas eram justamente as suas mãos que faziam que o lençol estivesse aderido ao seu corpo. E ao liberar as mãos, o lençol caiu. Ficou vulnerável, ficou exposto, ficou desprotegido, ficou nu. O inimigo agarrou o lençol, a única coisa que lhe cobria, a máscara. Meus irmãos, ficamos em situações delicadas, o inimigo nos ataca e agarra e tira as nossas máscaras, tira o lençol e a única coisa que nos protegia. Pedro, não o lençol que cobria o seu corpo, mas o lençol que cobria a sua alma. Ele prometeu ir a Jesus até o último limite, ele prometeu ir à prisão e até a morte, porque ele julgava-se ser fiel, mais corajoso que os outros discípulos. Mas a sua valentia transforma-se em consumada vergonha e covardia, porque agora Pedro então estava seguindo a Jesus de longe, negando a Jesus na casa do sumo sacerdote. O inimigo arranca as máscaras. O inimigo arrancou as máscaras de Pedro, que revelaram toda a sua fraqueza. As máscaras não são seguras. Elas podem cair nas horas mais impróprias. Vestir-se com lençol é um perigo, meus irmãos. Ela pode ser arrancada pelos próprios inimigos. Ninguém consegue manter uma máscara afivelada o tempo todo. Ninguém pode vestir-se com lençol e ser exposto e sem ser exposto à vergonha na hora da batalha. Eu conheci pessoas que batiam no peito, que falavam que eram homens e mulheres de Deus, e quando foram expulsar o demônio falava assim: você vai me expulsar? Você que traz tua esposa? Você vai me expulsar? Você que fica na pornografia, você vai me expulsar? Você que tem a língua do tamanho de uma cobra, vai me expulsar? Quantas pessoas já foram desmascaradas pelo inimigo por conta da sua vida, que havia um lençol, uma máscara? A turma do lençol está desprovida de poder e não consegue se defender. Sexta lição que eu aprendo na vida desse menino é que aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que participam da glória de Deus, mas não conseguem manifestá-las em suas vidas. Poucos tiveram a chance daquele jovem. Ele viu Jesus, ele viu a glória do Filho unigênito de Deus. Aquele foi um momento decisivo na vida do Mestre, foi a sua entrega, a sua renúncia, foi a renúncia da sua glória. E ele viu Jesus curando a decepada do soldado Malco, ele viu Jesus enfrentando a soldadesca romana, as autoridades judaicas com serenidade. Ele viu, meus irmãos, tudo isso, mas aquele jovem, apesar de ver a glória, fugiu nu, sem manifestar a glória de Deus em sua vida, sem mudar algo dentro de si. A glória de Deus na antiga dispensação, queridos irmãos, no Antigo Testamento, enchia o templo. Quando se falava em glória de Deus, pensava-se num lugar fechado, aonde uma nuvem vinha e enchia o templo. Mas quando Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado, o Espírito Santo e a glória de Deus não enche mais um templo, não enche mais uma casa, mas enche pessoas. O fogo, queridos irmãos, está sobre as pessoas. Outro dia, conversando com um irmão, acho que foi com o Edson, né? Ele estava contando a experiência de que em algumas vigílias, né, a gente vai e vê gravetos pegando fogo, né? Isso é muito comum, já vi isso também. É algo que é presente, Deus faz. Mas no cenáculo, quando os 120 estavam reunidos, o fogo não estava sobre os bancos, o fogo não estava no chão, o fogo não estava em objetos do ambiente. O fogo estava sobre os crentes. E eles estavam incendiados por Deus. E dali por diante, eles começaram e saíram a espalhar o fogo de Deus pelo mundo. Hoje, as pessoas querem ver a glória de Deus começar a se espalhar, mas não querem o compromisso
de se deixar ser incendiado por Deus. Hoje as pessoas querem ver o espetáculo religioso, mas não manifestam em suas vidas a glória de Deus. A turma do lençol está apagada. A turma do lençol está apagada porque só quer ver a glória de Deus. Não quer ver o espetáculo, mas não querem refletir a glória de Deus na vida, na sua vida, na conduta. A busca do entretenimento, do espetáculo, entrou agora no campo religioso. As pessoas hoje transformam o culto em show, transformam a adoração em espetáculo. As pessoas hoje transformam as coisas de Deus, o sagrado, naquilo que não é. Eles querem o brilho, não o preço do discipulado. A turma do lençol são aqueles que participam da glória de Deus, mas não conseguem manifestá-las. E eu quero concluir, meus irmãos, fazendo uma pergunta. Quais são, então, as vestes espirituais apropriadas para um seguidor de Cristo? Se já que não é o lençol. Isaías 61:3 fala sobre a veste de louvor. Usar as vestes de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando, igual uma pessoa que está desconectada do mundo, mas é viver de forma que Deus seja glorificado com a nossa vida. Vestir as vestes de louvor é viver sobre o manto da tristeza, em vez de viver sobre o manto da tristeza, em vez de viver sobre o manto da angústia, é exaltar o Senhor, é glorificar o Senhor, o seu nome, em todo momento, independente das circunstâncias. Isso é veste de louvor. Outra veste, no Isaías 61:10, é a veste da salvação. Você não pode apenas aparentar ser um seguidor de Cristo. Ver a caravana passar, meus irmãos, não significa que você está passando junto com ela. Assistir um espetáculo não significa que você faz parte do enredo. Estar presente no meio da multidão ou estar congregando em uma igreja não significa que você é um discípulo. Não se contente apenas em ser um espectador do reino, mas seja um súdito do reino. Certifique-se, queridos irmãos, que você já tem as vestes da salvação, pois quem não a tiver, no último dia, será lançado fora da presença do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, versículo 19, fala sobre as vestiduras brancas. As vestes brancas dos remidos falam da justiça de Cristo imputada sobre todo crente. Nossa justiça aos olhos de Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Mas as vestes da justiça, quando Deus olha para nós, Ele vê toda a justiça do seu Filho Jesus Cristo nos cobrindo. Por isso, queridos irmãos, não há nenhuma condenação mais sobre nós. E eu quero encerrar dizendo 2 versículos. Apocalipse 16:15 diz: Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Infelizmente, esse menino não se atentou por essa palavra. Em 1 João capítulo 2, versículo 28 diz: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança dele. Não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém, irmãos? Cuidado, para que nós não venhamos vestir um lençol também. Para que não venhamos correr atrás de Cristo e não andar ao seu lado. Para que não venhamos estar desprovidos de poder no momento que precisarmos defender. Cuidado, para que nós não sejamos seguidores sem compromisso. Porque lá no fim, a palavra vai ser dura para cada um de nós. Para aqueles que andam, o Senhor dirá: Vinde, bendita do meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Para aqueles que seguem, mas sem compromisso, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, aprendendo com a vida desse menino, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, nos comprometer com o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Que o Senhor nos ajude, Deus, a trilharmos outros caminhos contrários que sejam esses que esse menino andou, Senhor. Dá-nos sabedoria, Deus. Dá-nos graça para que possamos, Deus, ser crentes fiéis, crentes verdadeiros, que venhamos ser sal e luz aonde Tu queres que nós venhamos ser, Senhor Deus. Isso que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.